Histórias desse tipo aconteceram muitas vezes no interior, muitas vezes no sertão. Quem é da roça sabe exatamente o que eu estou dizendo. Muitos não acreditam, mas essas aconteceram e foi em Minas Gerais. Se você gosta desse tipo de relato, deixe o seu like e o seu comentário que ajuda muito o canal a continuar produzindo vídeos desse tipo. Um abraço e bora pro vídeo. Boa noite. Me chamo Araújo, tenho 47 anos e moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Minha família toda é daqui e está espalhada por vários municípios desse belo estado. Mineiro, né? Todos amamos. Como toda família grande, nós temos muitas histórias para contar, principalmente famílias mineiras. Mas não qualquer história. São coisas assim sem explicação, que até hoje estão sem resposta, desde a época dos nossos avós. Para dizer a verdade, eu não sei dizer bem em que década essa história que eu vou te contar aconteceu. O que acontece é que o meu pai dizia que já tinha sido lá por volta de 1920, que já ouviu meu avô falar. Já o meu avô dizia que era em torno de 1904. As datas foram se perdendo ao longo dos anos, mas a história, independente do ano, continua até hoje sem explicação. Para que vocês possam entender exatamente o que aconteceu, é necessário que voltemos alguns anos atrás. Então, fique com a história do meu bisavô, Amaro Araújo, e o mistério do lobisomem de Minas Gerais. Era uma época difícil no Brasil, daquele tempo em que eu era moço ainda e trabalhava em um bar, que servia comida quando era dia e à noite bebidas, até tarde da noite. E muitas pessoas que trabalhavam na agricultura iam até lá, tomar uma pinga, antes de voltar para casa depois do trabalho. Outros ficavam lá bebendo, dormindo até tarde, às vezes até o amanhecer. Eu não ficava até tarde, pois eu morava um pouco mais afastado dessa agitação, por conta do meu pai ser agricultor e ter uma boa faixa de terra para cultivar. Acabava que nós morávamos em uma pequena comunidade do interior, e a principal renda da nossa família era a agricultura. Alguns, se tivessem um pequeno comércio também, viviam por ali. Era uma vida difícil e sacrificada, sabe? Nós éramos uma família bem humilde, e o meu pai tinha ganhado essas terras de um coronel, a quem ele tinha trabalhado por muitos anos. Por uma gratidão, esse coronel deixou uma boa faixa de terra a ele antes de ir dessa para uma melhor. Eu sempre perguntei para o meu pai, por que esse coronel gostava tanto do senhor? Mas ele me dizia que era só por gratidão. Então eu dizia, mas o senhor trabalhou nas terras dele assim como muitos outros homens trabalharam, pai. Então, por que ele deixou apenas para o senhor essas terras? E bem, o meu pai, ele nunca respondia. Ele sempre inventava um assunto ou outro para poder fugir sem dar alguma resposta. O tempo passou e, como todo rapaz, eu comecei a namorar uma moça. Só que ela morava bem distante. Era um sítio onde a sua família trabalhava e plantava café, mas era um pouco longe da minha. Em minhas folgas, eu ia até lá, ia vê-la e visitá-la, e sempre eu voltava antes do anoitecer. Era um costume. Eu sempre ia também em um velho cavalo que estava na minha família há muitos anos. E como eu sabia que ele não era tão rápido, eu ia sempre aos domingos bem cedinho e voltava pela tarde, chegando em casa antes do anoitecer. Só que como todo jovem um dia, eu acabei perdendo a hora. Acontece. Era um sábado e eu estava no bar servindo as mesas, quando alguns homens estavam comentando. O bicho era grande, ele disse. Se não fosse o cercado, ele tinha sido morto pelo que estava correndo atrás dele. Na hora, ele até pensou que fosse uma onça, mas o bicho que ele viu pulando pro mato era muito maior. Ele não fazia ideia do que era aquilo correndo atrás dele. Que história é essa? Perguntou o dono do bar. O velho lá da vacaria disse que na noite passada suas vacas estavam agitadas. E ele foi lá conferir. Foi quando viu um animal estranho correndo de lá para cá. E então abriu fogo com uma arma que tinha em mãos. Só que no lugar do bicho fugir com o barulho, parece que ele foi atrás dele, você acredita? Um animal enorme. Começou a correr no rumo onde ele estava a fazer os barulhos. Então ele passou correndo pela porteira e trancou. E como o arame, que era bem alto da porteira, não deu para o que estava atrás dele passar.
mas ele disse que ele viu um animal caminhando, tranquilo de volta para o mato, como se esse homem não tivesse medo de bala. E o que vocês acham que pode ser? Perguntou o dono do bar. E me chamaram também para sentar com eles. Eu, aproveitando deixar o cavalo descansar, acabei ficando lá, naquela prosa boa. E acabei perdendo a hora de voltar. Quando eu lembrei que poderia ter uma onça no caminho, já era quase noite. E eu subi no cavalo rápido. Me adiantei logo, disse: preciso ir embora, um abraço, foi tudo muito bom, mas preciso voltar logo para casa. E assim foi. Fomos lá, eu e meu cavalo. Haviam 2 estradas que levavam até onde eu morava. Aqui era mais habitada, tinha uma casa aqui, outra ali mais na frente, só que era mais tranquilo de ir por lá. Porém, nessa estrada eu demorava muito. A outra eu evitava de passar, pois além de não ter casas, ainda tinha um cemitério. Eu não gostava nem de olhar esse cemitério. Era um cemitério mal cuidado, de muro baixo, onde quem passava na estrada viu o que tinha lá dentro. Só que por lá eu chegava muito mais rápido em casa. E como meu pai já deveria estar preocupado, eu fui por lá. Mesmo de longe assim, eu avistei um muro baixo e algumas cruzes no chão. Já me deu logo uma coisa ruim, uma sensação de que eu não deveria ter ido por lá. Foi na hora que eu vi alguém correndo. Eu não enxerguei direito, parecia uma coisa ou outra, um homem, um bicho, não dava para dizer. A noite já estava caindo, era início de noite, e eu estava um pouco de longe. Cheguei a cogitar que era um ladrão. Pensei, ele vai me pedir alguma coisa e eu não vou ter nada para dar, e então ele vai me matar. E ninguém vai saber que foi ele. Eu estou aqui sozinho, isolado. Só que antes ele fosse um ladrão. O homem veio com uma velocidade e pulou o muro abaixo do cemitério e começou a gritar. Cada grito eu entrava mais para dentro do mato. Imagine você em uma estrada que ninguém anda, escutando um homem estranho gritando, desesperado, de dentro de um cemitério. É estranho. Só que isso nem foi o pior. Quando o homem levantou e pulou o muro de volta até a estrada, ele não era mais um homem. Como assim? Eu digo isso porque eu vi. Eu vi ele fazer uma coisa que nem um homem faria. Ele pulava para dentro e para fora do cemitério e cavava o chão com as mãos. Nem sei se aquilo dava para chamar de mãos. Pareciam mais patas. Mesmo assim, a terra subia alto. Quando ele escalava e rosnava, eu não sei dizer, era um barulho esquisito. Os meus olhos foram se acostumando com a escuridão. E mesmo com a luz da lua clareando um pouco, deu para ver que aquilo não era mais um homem. O bicho dava aqueles rosnados e cada vez mais o meu cavalo se agitava. E eu segurava pedindo aos céus para que ele não fizesse barulho. Então teve uma hora que o bicho lá do cemitério saiu correndo para dentro da mata. Eu subi no meu cavalo e pensei, nem que ele me derrube. Vamos embora. E saí correndo, não olhei para trás. Voltei para casa e assim que cheguei, percebi que acabei maltratando o meu cavalo. Como eu já disse, ele era bem velhinho, chegou muito cansado em casa. Tanto é que me lembro que até deitei ele no chão e fiquei passando a mão na sua barriga para ele poder se acalmar. Já era um cavalo velho, mas naquela noite ele deu o que não tinha para dar e fez tudo para nos tirar daquele lugar. Meu pai estava com tanta raiva e teria me batido se eu não tivesse contado o que eu vi. Então ele me ajudou a cuidar do cavalo e falou, meu filho, o que você sempre me perguntou, hoje você vai descobrir. Hoje eu te conto por que o coronel me deu essas terras e gostava tanto de mim. Entrei em casa com meu pai e ele disse, você sempre me perguntou, não é? Por que foi que eles me deixou essas terras? E eu sempre lhe respondi que foi por gratidão. Agora vou te contar exatamente o que aconteceu. Meu filho, eu trabalhava na fazenda dele, cuidando de alguns cavalos. E existiam alguns outros peões lá que cuidavam do gado e de outros animais menores da criação. Todos os dias chegavam pessoas lá pedindo emprego. E quando o coronel começou a construir a Casa Grande, muitas pessoas estiveram naquele local para poder trabalhar nessa obra. Então, pessoas desconhecidas começaram a conviver conosco lá. Tinham pedreiros, serventes, mulheres para trabalhar na cozinha, fora os peões que já trabalhavam por lá. Quando o casarão começou a pegar forma, muitos dos homens que eram de outros lugares passaram a dormir lá na obra, pois moravam longe
E o coronel, como sempre, desconfiado, falou comigo e com mais 2 homens para deixarmos de vir pelo dia e que ficássemos como vigias do lugar à noite, pois ele temia que os desconhecidos não fossem pessoas de bem, com razão. Então ficamos eu e mais 2 outros, fazendo rondas à noite. Conferíamos se estava tudo bem, tudo tranquilo. Em uma noite, eu estava sentado com os 2 e eles estavam fumando embaixo de uma árvore. E o lugar era bastante escuro, ventava forte. De longe só dava para ver a ponta do cigarro queimando. Foi quando vimos um dos homens que dormiam na obra saindo em direção do portão. Esse portão dava para a rua. E ficamos seguindo ele assim, sabe? De longe, com os olhos, até ele sair por uma rua escura. Sei lá para onde. Ficamos nos perguntando para onde. Onde que esse cara tá indo? Mas deixamos para lá, pois ele não estava fazendo nada de errado. Tudo bem. Na noite seguinte, a mesma coisa. E na outra, adivinha, também. Então, achei por bem falar com o coronel sobre esse rapaz. Coronel, ele sempre sai tarde da noite. Eu estava achando estranha essa rotina dele. O coronel me pediu para que eu mostrasse quem era o rapaz e disse que chamaria para uma conversa. Quando ele veio, o coronel, que nunca foi de minhas palavras, disse diretamente: "Para onde é que você vai todas as noites? Eu tô sabendo que você sai daqui sempre fora de hora e tô achando estranho. Não quero problema pra minha cabeça. Então diga aí pra gente ficar mais tranquilo em relação a você." O rapaz, meio desconfiado, olhou e disse: "Eu vou na casa de uma mulher. Vou dormir lá pra ninguém me ver entrando na casa dela. Eu prefiro sair, entrar pela noite pra ela não ficar mal falada." "E essa mulher tem marido? Pra estar se escondendo do povo?" perguntou o coronel. "Tem não, senhor. Ela mora sozinha. Mas o povo pode falar. Então, só vou tarde da noite mesmo." "Pois pronto. Agora eu tô mais tranquilo. Eu fico desconfiado de gente que não conheço, principalmente andando aí fora. Mas como você tá indo só atrás de rabo de saia, eu não tenho nada demais a lhe perguntar. Pode voltar ao trabalho." Quando o rapaz saiu, o coronel me olhou e falou: "Fique de olho nesse aí, pois eu não confio nele. E se eu tiver uma chance, eu boto ele para ir embora." Passado alguns dias, a casa grande ficou pronta. Aquele povo todo foi embora, ficando só quem já trabalhava mesmo na fazenda. Eu pedi para continuar trabalhando na vigia noturna, e o coronel, como gostava muito de mim, aceitou, e deixou outro homem de confiança comigo para que eu não ficasse só. Em uma noite, eu estava lá perto do portão de saída, sentado numa pedra. Estava olhando à noite com um outro rapaz que trabalhava comigo, quando do nada me aparece o rapaz que saía para ir na casa da mulher todas as noites. Eu não sei como foi que ele chegou sem que nós o víssemos. E quando percebemos, ele já estava bem na nossa frente. "Tá perdido, rapaz?" eu perguntei. O rapaz me olhou, deu um sorriso e falou: "Vocês sabem se tem emprego aí? Tô precisando trabalhar e não consigo nada." "Isso é hora de tentar emprego?" disse meu amigo. "É que eu tô indo na casa da mulher que eu sempre vou e antes resolvi passar aqui." E aí o meu amigo disse: "Pois venha de dia e siga o seu caminho antes que eu lhe encha de tiro." O rapaz sorriu, abaixou a cabeça e seguiu seu caminho. Pela manhã bem cedo contei ao coronel que o rapaz tinha vindo tarde da noite perguntar por emprego. E eu falei para ele ir embora, ou voltar aqui agora pela manhã, disse meu amigo. O coronel me olhou e disse: "Se você vir esse rapaz por aqui fora, sente bala. Eu não sei porquê, mas eu não gosto dele. Ele não me passa confiança." Na noite seguinte, mais ou menos na hora que o rapaz costumava passar, o coronel veio até nós e disse: "Vou ficar aqui esperando esse rapaz com vocês. Se ele passar, nós vamos atrás para ver quem é essa mulher que ele vai ver." Ficamos por lá horas esperando. Olhávamos a estrada e nada do rapaz aparecer. Então peguei um cavalo e fui até o final da estrada para ver se ele passava. E quando já estava voltando, vi ele andando rápido por uma estrada escura que levava até umas casas bem lá na frente. Então voltei rápido e falei para o coronel, que já foi pegando um cavalo e me chamando para seguir o rapaz. Fomos de longe, seguindo devagar para que ele não nos visse, e fomos passando pelas poucas casas que tinham por ali. Só que ele não parou em nenhuma. Era estranho. Continuava a andar rápido, quase correndo, e nós atrás. Não fazíamos ideia de onde ele estaria indo. Quando ele entrou na estrada que dá para o cemitério, nós paramos. E eu disse: "Nessa estrada não tem casa. Só se a mulher que ele vai visitar morar no cemitério."
pois é a única coisa que tem aí nessa estrada além de mato. Nessa hora o coronel fechou a cara, puxou a arma e me mandou pegar a minha também, pois esse rapaz que nós estávamos atrás escondia alguma coisa estranha. Continuamos atrás dele até o cemitério e vimos ele tirar a camisa, depois de tirar as calças e esconderem uma moita que tinha perto do muro. Lembro do coronel me dizer: esse homem tem pacto com coisa ruim. Só tendo pra estar aqui, uma hora dessas ainda tirando roupa, isso não é normal. Eu já com gelo na espinha desci do cavalo e puxei ele pra dentro do mato. Mas o coronel continuou em cima do dele. Então eu disse: senhor, desça do cavalo. Se ele tomar um susto nessa escuridão, o senhor vai cair dele. E no meio desse mato não é difícil de cavalo tomar susto. Mas o coronel, bicho ruim, bravo, continuou em cima do lombo do cavalo dizendo: daqui dá pra ver melhor, meu filho. O que o rapaz tá fazendo aí eu consigo enxergar. Olha aí pra tu ver o que ele tá fazendo agora. Foi quando eu olhei e o rapaz estava rolando no chão. E nós escutamos eles falando algumas coisas. Não fazia sentido. Ele pulou o muro, começou a gritar como se estivesse sendo morto. Parecia que ele estava sendo mordido por alguém. E na hora eu segurei a arma e falei: deixa comigo que eu vou lá ver o que está acontecendo. Mas o coronel disse: fica aqui, isso é coisa do capeta, com certeza. Ficamos lá escutando os gritos, até que parou e ficou tudo em silêncio. Então do nada o cavalo que estava do meu lado começou a correr. E o cavalo que estava o coronel também se assustou e derrubou o coronel de cima dele. Depois saiu correndo atrás do outro. Quando eu virei a uns 6 metros de onde o coronel tinha caído, eu vi uma criatura nos olhando. E aquilo foi a coisa mais esquisita que eu já vi na vida. Por instinto eu apertei o gatilho e eu dei um tiro bem no meio desse bicho, que soltou um grito alto. Era um rugido, não sei, parecia um rosnado. E depois que o coronel levantou, o bicho correu, ele acelerava mais. Eu tenho certeza que pelo menos 2 tiros pegaram nele. Mas assim que aquele animal continuou a correr e se escondeu na mata, levantamos e ficamos esperando um ataque do animal, temendo que aquilo acontecesse. Mas depois de 2 tiros tão de perto, duvido muito que ele ainda estivesse vivo. Voltamos a pé até a fazenda. O coronel disse que estava com muito medo e que quase havia morrido. O coronel em prantos olhava para mim, sem muito o que falar. Ele me agradecia. Meu filho, eu sempre vou ser grato a você. Hoje você me salvou. Você salvou a minha vida. E eu disse: coronel, se os cavalos não tivessem se assustado, o bicho teria nos pegado pelas costas. E ele disse: mesmo assim, se você não tivesse atirado, eu estaria morto com certeza. O que o senhor acha que era aquilo? Eu perguntei. Lembro como se estivesse escutando o coronel falando agora. Aquele olhar dele olhou bem dentro dos meus olhos e disse: rapaz, o que nós vimos gritar no cemitério e o monstro que quase nos pegou são um só. Como assim? O bicho que atiramos e o rapaz que vimos gritando são um só? Sim, são um só, disse o coronel, com uma certeza. Aquela certeza me assustou. Ele me olhou e falou: esse rapaz que você viu sair por várias noites dizendo que visitaria uma mulher, na verdade, ele saía para virar bicho. Ele ia até o cemitério porque lá é bem isolado e ninguém iria descobrir que seria ele. Pela manhã, nós vamos dar uma olhada por aquela mata. E vamos também dentro do cemitério. Com certeza vamos achar o corpo desse amaldiçoado, porque depois de 2 tiros não é possível que ele ainda esteja vivo. Aquele resto de noite se passou rápido. E fomos eu e o coronel. E mais 5 peões juntos de nós também foram. Eram de confiança. Dissemos que íamos buscar o corpo de um rapaz ao redor de onde nós tínhamos visto a criatura. Procuramos por horas, andando por trilhas de mato alto, até que à tarde o coronel desistiu da procura. Voltamos até a fazenda e o coronel me deu uns dias de folga. Disse para mim que quando eu voltasse, ia atrás daquele rapaz, pois ainda não acreditava que ele poderia estar vivo. Fiquei uns 3 dias em casa e quando voltei o coronel estava no hospital da cidade vizinha, pois a mulher dele estava grávida e o filho iria nascer. Era o 3º filho do coronel. Infelizmente, dias depois, a criança veio a falecer. Por conta de um problema no coração, ela não resistiu, teve alguns problemas e não chegou a voltar na fazenda. A criança foi enterrada, adivinha onde? Sim, naquele cemitério. E o coronel, para ser sincero, pareceu ter morrido junto com ela. Ele não era mais o mesmo homem. Ele não era mais disposto. Deu a lugar a um homem triste e sem esperança.
Eu acabei assumindo muitas coisas, a pedido do coronel. A vontade dele de viver tinha acabado com a morte do seu filho. E pensando nisso, ele quis me agradecer. Trabalhei por anos para o coronel após isso. E em gratidão a isso, por ter assumido praticamente a fazenda, ele disse que antes de partir gostaria de me deixar algumas terras que cuidei. Não só por ter atirado naquele bicho aquela noite, mas por tê-lo ajudado em um momento tão difícil como a morte de um filho. Meses depois de todos esses acontecimentos, chega na fazenda um rapaz procurando o coronel. E ele parecia bem nervoso, quase não conseguia falar. Nós pedimos que ele se sentasse e só então dissesse o que tinha acontecido. O rapaz retomou o fôlego e então falou: meu avô morreu e fomos enterrar ele hoje pela manhã. Só que quando chegamos lá na cova, lembramos que o seu filho estava ali também. Só que ela tinha sido violada, como se algo tivesse sido cavado até chegar no que restava dele. O coronel me olhou e eu já sabia exatamente o que ele tinha pensado. Então pegamos os cavalos e fomos até o cemitério o mais rápido que deu. Quando chegamos, vimos que algo realmente tinha tentado cavar até o corpo do menino, mas não conseguiu. No buraco tinha terra espalhada por toda parte, mas não havia marcas de pá ou qualquer ferramenta para cavar. Era como se o animal tivesse cavado no túmulo e pela bagunça que ele deixou, se tratava de um animal muito grande. Então não tivemos dúvidas que o rapaz que virava bicho estava de volta. Ficamos indo no cemitério todas as noites tentando fazer uma tocaia para pegar a criatura. Só que em nenhuma o bicho apareceu. Ficamos por meses atentos, pois o bicho parecia querer uma vingança por nós. Não sei se foi por nós termos atirado nele, e como nós sabíamos o seu segredo seria mais um motivo, mas sabíamos que aquela criatura nos queria mortos. Só que depois do buraco no túmulo do menino, não tivemos nunca mais uma notícia qualquer sobre o rapaz, ou sobre aquilo que era, não sei dizer exatamente. O coronel dizia que ele deveria ter ido embora assombrar outro lugar. Já eu não acreditava muito nisso. Os anos passaram e o coronel, infelizmente, veio a falecer. Ele deixou a fazenda para o seu filho mais velho, que passou a administrar as coisas do pai. Eu nunca vi tanta gente em um enterro como no do coronel, e algo me dizia que o monstro que tínhamos visto iria voltar, e eu pensei comigo: se quando o filho do coronel morreu, o bicho veio atrás, então ele virá profanar o túmulo do coronel com certeza. Também pensei a ir sozinho, ficar à tarde da noite em cima de uma árvore que dava para ver muito bem lá na frente, e qualquer sinal dele eu meteria bala. Como das outras vezes foram noites de trabalho perdidas, aqui também foi. O rapaz nunca apareceu, até que chegou um dia que eu desisti de esperar e fui viver minha vida. E o coronel estava certo, o rapaz deveria ter ido embora, e talvez já estivesse até morto, para falar a verdade. Deixei de trabalhar na fazenda e fiquei trabalhando só nas terras que o coronel havia me dado. Mas, se você pensa que esse é o fim, não era. Como se fosse algo do destino, eu fui até a feira comprar sementes para o plantio e encontrei velhos amigos. Então parei para tomar uma bebida, conversar, jogar a conversa fora e relembrar os velhos tempos. Quando lá do outro lado, no meio das pessoas que estavam na feira, eu vi o rapaz que há tempos esperava ver. Levantei-me assustado e corri, mas eu não consegui achar. Fui por todos os lados esperando ver aquele maldito, mas não vi mais. Então pensei, ele está de volta e com certeza ele vai no cemitério. Hoje à noite eu pego ele. Só que quem vira esse bicho é traiçoeiro. Ele sempre está num passo à frente. Quando anoiteceu, eu me armei e já ia sair para o cemitério. Só que foi a criatura que veio atrás de mim, foi o contrário. Eu selei o cavalo e já estava no caminho, quando o meu cavalo se assustou, levantou, empinou a frente e eu caí no chão. Meu cavalo saiu disparado. Quando eu levantei para chamá-lo, olhei para frente e tinha lá, no meio da estrada de terra, com a poeira levantando, a criatura. Era um monstro, parecia um bicho. Ele tinha visto atrás de mim, mas eu não deixaria ser fácil sua vida. Logo saquei minha arma e dei um tiro que pegou na criatura e ela soltou aquele berro horrível que eu lembrava. As minhas pernas tremeram. Então eu saí correndo feito um louco e eu só escutava as patas do animal na estrada de terra. Eu consegui ver uma casa bem de longe e eu já fui gritando por ajuda, quem sabe assim esse bicho ficasse com medo. Então um senhor abriu a porta e eu pulei pra dentro, como se fosse a minha última chance. Eu já fui pedindo, fecha logo essa porta, e dei mais 2 tiros pro alto para querer assustar o bicho. Segundos depois, o bicho parecia que estava lá na frente da casa bufando, e a família que havia aberto a porta para mim ficaram todos assombrados com o barulho.
Eles perguntavam o que era aquilo lá fora e eu com a arma em mãos, esperando pelo pior, que por Deus não veio. Ele foi embora. E eu disse à família que eu não sabia exatamente que animal era aquilo e que talvez fosse uma onça. Não quis assustá-los, talvez nem acreditassem, me taxassem de louco, mas que eles tivessem cuidado, pois depois disso, que eles não saíssem mais na rua depois do anoitecer. Por anos, eu sabia quem era o demônio, e esse era o motivo dele querer me pegar. Passei por anos com medo, mas como não vi nem ouvi mais nada, acabei deixando pra lá, sempre com muito medo e sem andar à noite. E essa era uma história do meu bisavô, e o meu avô também teve essa história com uma criatura. Parece que a minha família era destinada a ver esse bicho, pois não foi a última vez que alguém viu.